Em 2008, um grupo de jovens que se titulavam góticos e satanistas tiraram a vida de 4 adolescentes em um ritual onde as vítimas foram mutiladas, esfaqueadas 666 vezes e seus restos mortais foram comidos. O movimento gótico da Rússia começou a se desenvolver no final dos anos 80 e ganhou mais repercussão entre os anos 90 e 2000, inspirado pela cultura gótica ocidental. Caracterizado pelo amor à música sombria, ao estilo, roupas, literatura, muitos jovens se juntavam em grupos para saírem à noite, se relacionarem entre si, já que para o restante da população eles eram frequentemente discriminados e marginalizados. Ao mesmo tempo em que o movimento gótico crescia e se mantinha através da estética gótica, um outro grupo, ou na verdade uma parcela dessas pessoas, começou também a se identificar agora com a religião satanista. E lembrando, nem todo gótico é satanista e nem todo satanista é gótico. Mas, na época, isso cresceu praticamente junto, e mesmo que a maioria dos góticos russos não se identificassem com o satanismo, era comum que os satanistas se identificassem como góticos. Então, conforme essas pessoas se juntavam, eles passaram também a se encontrarem para a prática de rituais ocultistas, sacrifícios e celebrações. Em 2008, um novo grupo de góticos satanistas se formava, e algumas pessoas começaram a desaparecer ao mesmo tempo. No dia 28 de junho daquele ano, 2 adolescentes de 15 e 16 anos, chamadas Olga Pukova e Anna Gorokova, desapareceram. As duas se conheciam, estudavam juntas, tinham o mesmo grupo de amigos. Como não era a primeira vez que elas saíam sem avisar, os pais ignoraram de início e só esperaram alguma notícia. No dia seguinte, mais 2 jovens desapareceram. Andrei Sorokin e Varia Kuzmina, de 16 anos os dois. Todos os 4 jovens se conheciam, seja por amigos em comum, escola, mas não chegavam a serem amigos ou terem o mesmo vínculo. A Varia namorava o Andrei Sorokin, que era ex-namorado da Olga. E por se tratarem de adolescentes da mesma faixa etária e góticos, logo atribuíram como se eles estivessem fugindo para ir a um festival de música que ocorreria na cidade ao lado. Porém, o festival aconteceu, terminou e os jovens não voltaram para suas casas. Aos poucos, então, tudo foi começando a ser investigado, mesmo depois de tanto tempo do desaparecimento, cerca de quase um mês. E, obviamente, já tinha se passado muito tempo e ninguém foi encontrado. Apenas depois de 5 meses, alguns corpos foram ser encontrados próximo a um local de floresta, com casas abandonadas e bem deteriorado. Essa floresta era utilizada como um local de ritual de magia, onde se tinha muitos restos de animais mortos, comidas e coisas do tipo. Enquanto eram feitos exames para verificar se realmente eram os adolescentes desaparecidos, a polícia descobriu que os 4 tiveram contatos com um grupo de góticos satanistas e aos poucos foram conhecendo todos os suspeitos. Segundo a perícia, os corpos teriam sido esfaqueados 666 vezes cada, foram cortados, mutilados, esculpidos com runas e cozidos para que pudessem comê-los. Anos antes, para contexto, em 2006, um jovem de 15 anos chamado Konstantin Boranov iniciou um grupo de satanistas com seu amigo Alexei Shistiakov, onde eles matavam pequenos animais para realizar os seus rituais. O grupo permaneceu pequeno durante 2 anos, até que em 2007, Nikolai Ogobiak começou a fazer parte também. O Nikolai, em sua infância, era um jovem promissor, gostava de esportes, frequentava a igreja e permaneceu assim até 2006, quando contraiu uma doença grave. Segundo ele, Deus não ouviu as suas preces enquanto estava internado, apenas Satanás. E por isso, ele começou a mudar então drasticamente, fazer as suas orações para Satanás. Mesmo que ele não tenha organizado o grupo ou nada do tipo, o Nikolai era mais velho, era experiente e aos poucos começou a ser visto como o líder da seita. O grupo então começou a se reunir no apartamento do Nikolai até que ele encontrou esse tal local na floresta onde eles começaram a realizar os seus rituais.
Além dos encontros do culto, eles começaram também a profanar cemitérios antigos e túmulos recém-instalados. Outras pessoas também foram entrando para o grupo e todos eram apelidados com nomes bizarros e estranhos, como Dead, Corpse, Hitler, Feng, The Count, Doctor, Dark e Goff. Um dos membros se chamava Alexander Voronov e ele morava em uma cidade próxima do grupo. Ele era um adolescente calmo, porém tinha um certo déficit de atenção e costumava ser bastante manipulado. Outro envolvido era o Anton Makovkin, que já se considerava como gótico antes de iniciar nesse culto religioso. O Anton, inclusive, era quem se intitulava como Dr. Goff, ou Dr. Gótico. Isso porque ele costumava colocar piercings nele e nos seus amigos. Em 2008, Ksenia Kovalyova entrou para o culto. A Ksenia era uma estudante, porém nunca deu a mínima para a escola. As suas notas e seu comportamento não eram bons, e ela usava o seu tempo na escola para desenhar coisas bizarras e escrever poemas. Ela era namorada do Konstantin e por isso também decidiu entrar para o culto. O Alexei, que era membro do grupo, fazia faculdade com duas vítimas, a Olga e a Ana. E daí que elas foram escolhidas. O que aconteceu foi que no dia 28 de junho de 2008, todo o grupo se reuniu na casa de Nikolai e chamaram as duas para ir até lá. Como todo mundo se conhecia, era mesmo estilo e tudo mais, mesmo que não fossem de fato satanistas como o restante do grupo, elas não se importaram. Então, naquele fatídico dia, depois que as meninas tinham bebido bastante, elas foram levadas até o local onde costumavam fazer os seus rituais. O local era sinalizado por uma cruz invertida cravada no chão. O grupo fez uma fogueira, continuou a sua bebedeira e, em certo momento, atacaram as duas adolescentes, deferindo então as 666 facadas cada um. Há quem diga que tenha sido menos, mas na verdade nunca se sabe. A Ksenia, para ser iniciada da seita, lavou o seu rosto com o sangue de uma das meninas que fora decapitada, se tornando assim parte da turma. Após todo o crime, o grupo tirou fotos com o resto dos corpos. Depois, roupas e objetos foram queimados e os restos foram enterrados. As outras duas vítimas foram escolhidas após um outro membro entrar para o grupo. Esse jovem se chamava Alexei Solovyov. E então, da mesma forma que as primeiras vítimas, o Andrei Sorokin e Varia Kuzmina foram até a casa do Nikolai, onde começaram a beber com o grupo, e depois, sem suspeitar de nada, foram até o local onde foram atacados. Varia tentou resistir, entrando até em um confronto com o Nikolai, mas logo foi pego pelos outros e, da mesma forma, eles foram decapitados e mutilados. Quando a polícia chegou até o grupo, teve uma certa dificuldade até conseguir a sua confissão. Porém, foi Konstantin quem contou às autoridades o que tinha ocorrido e onde estavam os corpos. E a partir daí, todos começaram a falar. O julgamento dos jovens assassinos ocorreu em fevereiro de 2010. E ao contrário do que se esperava, nenhum deles mostrou qualquer rancor ou arrependimento. Todos se mostraram muito frios. O Anton, inclusive, apareceu com uma camisa aberta, maquiagem, cabelo na cara, se mostrando bem à vontade e até sorrindo durante o julgamento. Ele dizia em alto e bom som: "Satanás vai me tirar dessa. Eu consegui muitas vítimas para ele." E apesar do seu comportamento, mesmo que os policiais negassem, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, passando seus dias em um hospital psiquiátrico até 2011. O Konstantin foi condenado a 10 anos de prisão, o Alexei foi condenado a 9 anos de prisão, ambos já cumpriram suas penas e foram libertados. O Alexei Solovyov, o último a entrar na gangue, foi condenado a 9 anos de prisão, o Alexander foi condenado a 10, a Ksenia condenada a 8 anos de prisão, mas recebeu a sua liberdade antes. De 7 acusados, pelo menos 4 eram menores de 18 anos e de famílias bem situadas financeiramente. Por isso, o caso foi investigado sob segredo de justiça, não se tem muitas informações sobre isso. O Nikolai era um membro mais misterioso do grupo. Ele foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão em segurança máxima e cumpriria sua pena até 2030. Porém, em novembro de 2023, ele foi perdoado por Vladimir Putin e enviado para a linha de frente da Ucrânia. Depois de lutar na Ucrânia, ele voltou para sua casa e seu pai confirmou que o filho foi ferido, ficando incapacitado e apenas estava se recuperando. Muitas pessoas criticaram esse posicionamento de Putin,
Porém, assim como Nikolai, diversos outros assassinos foram perdoados da mesma forma, apenas para lutar na Ucrânia.